Olá, aqui Karine, advogada, e agora nós vamos continuar aí com o nosso assunto promessa de compra e venda. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a estrutura e o objeto da promessa de compra e venda em relação a um imóvel. E aí nós verificamos que é um contrato preliminar, mas que uma vez quitada a promessa de compra e venda, nós temos aí o direito real de aquisição. E eu falei a vocês que comentaríamos nesse próximo vídeo a respeito da devolução, porque às vezes a pessoa que prometeu comprar, ela já pagou diversas parcelas, mas ela não tem mais interesse em permanecer aí com este imóvel, ela quer devolver. E nessa situação, como é que nós temos que analisar? Primeiro, precisa considerar se o contrato ele foi celebrado antes de 2018 ou depois de 2018. Mas por que isso? Porque no finalzinho do ano de 2018, nós tivemos a Lei de Distrato. Ela é conhecida como Lei de Distrato Imobiliário, no entanto, não se trata de distrato. Se você lembrar comigo, distrato é quando ambas as partes elas querem, por meio de um instrumento equivalente ao contrato, elas querem extinguir esse contrato sem cumprimento, mas por interesse de ambas as partes. Aqui se trata da hipótese de resolução. E aí o que é resolver o contrato? Resolver seria extinguir o contrato por descumprimento, por inadimplemento, que pode acontecer por inadimplemento de qualquer das partes. Pode ser, por exemplo, o inadimplemento da incorporadora, que não está ali cumprindo com as suas obrigações, mas também pode ser em razão da vontade ou do inadimplemento daquele promitente comprador. E aí o promitente comprador é muito comum ele querer devolver. Eu quero simplesmente devolver a posse, porque até então ele só tem posse. Eu quero devolver a posse do lote que eu comprei. Ele fala que comprou, mas nós já sabemos que é uma promessa de compra e venda. Certo. Uma vez que você considerou isso, você vai agora perceber que não se aplica para os contratos anteriores a 2018, a vigência, na verdade, da lei de distrato, não se aplica essa lei, porque a lei não pode retroagir para ferir aí o ato jurídico perfeito. E um contrato que foi celebrado sob a ótica da legislação do momento, não tem aí que ser questionado em razão de alteração da lei. Então nós temos aí um ato jurídico perfeito que deve ser respeitado. A partir disso, o entendimento majoritário é de que a retenção ela não pode ser maior que 20%. E a pessoa tem o direito a ser ressarcida dos valores que ela pagou de forma atualizada e não é de forma parcelada. Por quê? Porque a lei de distrato, ela trouxe algumas especificidades diferentes. Então, se você adquiriu aí esse imóvel já na vigência da lei de distrato, você deve observar em qual situação que se encaixa. Qual seria essa situação? Primeiro, a lei de distrato, ela fala que a retenção, ela pode ser até de 25%. A lei de distrato, ela também traz para nós a possibilidade de parcelamento, então tem aí a possibilidade de restituição em até 12 meses. E por fim, a lei também traz a taxa de fruição. E o que é essa taxa de fruição? Pelo tempo que você teve aí a posse do seu imóvel, tá? A posse daquele lote, ainda que efetivamente você queira devolvê-lo. Nós temos que verificar essas duas situações antes de judicializar, se for necessário, uma ação. Porque o correto é, primeiro, fazer uma notificação extrajudicial ou um requerimento de alguma forma para que se obtenha a negativa de restituição dos valores ou até o que seria devolvido ou não, para a partir disso você avaliar a necessidade de judicializar uma ação. Por quê? Porque se o promitente comprador, ele quer a restituição e quer devolver a posse do lote que ele prometeu comprar, e o promitente vendedor o faz de conformidade aí com o que está estabelecido na lei de distrato, se for a partir de 2018, se a vigência, a partir da vigência de 2018, então não tem motivo para que se faça a judicialização. É ficar de olho aí nos cálculos apresentados pelo promitente vendedor, se está ou não está de acordo com o que está na lei, com retenção máxima de 20%. Então é isso, você vai verificar em qual situação se enquadra aí o seu contrato e fazer a solicitação de restituição, você devolve a posse do lote e faz a solicitação de restituição de conformidade com o que o entendimento do STJ, se for anterior à vigência da lei de distrato,
ou nos termos da lei de distrato, se for posterior. E sempre prestar bastante atenção se de fato o promitente vendedor ele cumpriu com as obrigações estruturais, porque muitas vezes a pessoa quer devolver a posse, mas por mais que você diga, você atrasou a parcela, você que está dando causa à extinção do contrato, às vezes a falta de infraestrutura em relação à obrigação assumida pelo promitente vendedor faz com que você possa atribuir a ele sim a responsabilidade pela extinção por inadimplemento dessa obrigação. Então, sempre lembrar que a obrigação não é simplesmente pagar, outras obrigações são assumidas aí no contrato. E o promitente vendedor, ele tem várias obrigações estabelecidas, especialmente em relação à infraestrutura do loteamento. Então é isso, até o próximo vídeo.